E aí pessoal da RPG da UNB, estamos aqui no nosso segundo vídeo da semana universitária, em que falamos desse jogo maravilhoso, desde os primórdios, dicas para mestres e jogadores, os fundamentos para a gente começar a jogar. Meu nome é Arthur Buriti e esse é o ABC do RPG. Se tudo deu certo, no vídeo anterior, deu para entender que RPG não é essa coisa complicada como parece, e a gente explicou como é que vão ser a ordem dos vídeos. Hoje, aqui no nosso segundo encontro, vamos falar de uma parte muito importante do jogo, que são as regras. E como é que a gente se diverte com RPG? Onde é que vem essa diversão, afinal de contas? Queria começar com uma pequena história que me marcou bastante. Quando eu era muito jovem, na minha cidade, Brasília, eu queria muito jogar RPG. Eu fui numa casa de jogos dessa, né? Queria ver como é que era aquela coisa, como é que o pessoal mais velho jogava. Eu fui todo empolgado, achando que eu ia ver o pessoal vestido, jogando dados, saltando na mesa, gritando. E quando eu cheguei lá, minha experiência foi completamente diferente. Na verdade, eu vi um monte de marmanjão assim, sentado na mesa, barbudo. Eles estavam olhando fixamente para aquele monte de ficha e papel e dados e personagens. E eles olhavam assim muito sério e falavam coisas assim. Eu pensei, meu Deus, que jogo é esse? E aí, o que acontece é que quando lançou Stranger Things, aquele primeiro episódio, que são os meninos gritando e jogando RPG super empolgados, esses mesmos marmanjos depois olhavam para aquilo e disseram, caraca, quando eu era pequeno era desse jeito. Meu irmão, o jogo ainda pode ser desse jeito. A gente espera que com esses vídeos também você possa recuperar essa diversão do seu jogo, para que ele não seja essa coisa sisuda. O jogo pode ser levado a sério, sem ser sério, pra gente jogar e pra gente apreciar o RPG. Então, sem mais delongas, em nome da sua diversão que a gente vai recuperar no vídeo de hoje, primeiro passo, como é que a gente aprende essas regras? Pensa RPG, em vez de sair decorando um monte de coisa. Todo sistema, né, sistema de RPG, esse conjunto de regras, tem uma coisa chamada mecânica fundamental. O que importa é que é o seu nome chique para dizer qual é a regra que mais se repete em cada sistema, e existe exatamente infinitos sistemas, usam uma mecânica diferente. Então é muito importante você entender qual é a mecânica daquele sistema em questão, para você, a partir dela, desenvolver na parte mais regra do jogo e não na parte narrativa. No D&D, por exemplo, a gente tem essa ideia de um dado de 20 faces que você rola, você tem que rolar acima de um valor proposto pelo mestre. No chamado de Cthulhu, tem uma ideia que você tem que pegar um dado de 100 faces e você tem que rolar abaixo de um número proposto. Então a questão é, você pode começar dessa mecânica e entender como o jogo se desenrola jogando e não decorando regras. E por que isso é tão importante? É muito comum ver grupos inteiros, pessoas se sacrificando em nome de um sistema, decorando cada regra. E não tem problema nenhum com isso. Se isso é a diversão do seu pessoal, a sua, manda brasa, esse é o correto. A gente não está querendo nem um pouco desencorajar isso. Mas a questão é, para você que me assiste agora, vale a pena essa memória enciclopédica de você fechar um sistema inteiro? Ou vale mais a pena você entender como é o jogo mesmo, o jogo RPG? Como é que essa ideia de regras mais abertas, né? Possibilitando que você simule ações, viva essas cenas incríveis. Eu sou 100% desse lado, eu prefiro muito mais isso, experimentar o jogo, como é que eu posso fazer diferentes momentos, ser mais de ação, mais de terror, mais de investigação, em vez de me prender a um sistema específico que muitas vezes não passa as ideias que eu quero passar. Mais tarde nessa série de vídeos vamos trazer uma breve história do jogo, e uma dessas culturas do RPG chamava-se a Velha Guarda, em inglês Old School. Uma das características dessa velha guarda era justamente a ideia de que o mestre vinha trazendo as regras na cabeça e a sua proposta era descrever as suas ações, narrar o que você ia fazer. Em vez de você depender de uma regrinha para tudo, regra para combate debaixo d'água, regra para combate em cima de cavalo, regra para investigar, regra para tirar informação de interrogatório, o mestre fazia mais aquelas regras no momento, baseado nas ações que você descrevia e na mecânica fundamental. Pequeno exemplo. Está no meio de um campo de batalha, uma bagunça, no topo de uma montanha, assim, aquele caos. E ali no fundo, você vê aquele gigante do time adversário. Ele tá com um martelão batendo em todo mundo. É um jogo de fantasia épica, assim, meio Senhor dos Anéis, aquela coisa impressionante. Aí, o guerreiro do grupo diz, eu vou saltar e vou cravar minha lança nesse gigante que tá ali embaixo. Aí o mestre diz, olha, você tem esse talento que é pra saltar e cravar uma lança no gigante? Combate aéreo, que seja? Pô, não tenho. Então você não consegue fazer, né? Isso é um modo de ver. O outro, mais nessa velha guarda, e olha que eu exagerei, tá? Eu vou saltar e vou cravar a lança neste gigante. Tá bom, rola esse ataque e rola alto. Aí o cara pega um dado de 20 faces e rola um 5, rola um 4. Como é que acontece? Você salta em cima do gigante, crava a lança nas costas dele, ele urra de dor, se curva, e ele mete a mão assim em cima de você, quebra essa lança, te empurra, está se segurando pelos dedinhos na costa da criatura gigante. Segue com o jogo. Essa ideia é muito bacana de você regrar as cenas baseado na mecânica fundamental, em vez de se ligar tanto em cada detalhezinho. No fim das contas, vocês vão estar em grupo. Foquem
em tirar o melhor proveito da experiência, porque o livro de regras está ali, e se cada um souber um pouquinho, sempre vai ter alguém que pode saber e pode se ajudar. É aí que chegamos no nosso segundo tópico, jogo versus interpretativo. O nome do jogo é esse, o RPG Role Playing Game, o jogo de interpretar os papéis, né? Conforme a gente vai entrando no jogo, a gente acaba escorregando entre uma categoria e outra. Se a gente vai para um lado mais jogo ou um lado mais interpretativo. O jogo é onde tem a parte concreta, a matemática, as regras, as mecânicas, os detalhes. O lado interpretativo é o lado mais abstrato, que tem a expressão, a interpretação, a narração, a descrição de nossas ações, aquele mundo se envolvendo com o mundo. Esses dois estão em conflito e se contribuem. Qual que é o problema desse lado aqui? Muitas vezes a gente acaba tendo que depender das regras para ter a experiência que a gente quer. A gente só vai conseguir vivenciar uma investigação se tiver regras investigativas. Assim, as regras têm que ser muito fechadas. Você vai ter que sempre pegar novas regras, novos sistemas de RPG para conseguir tirar essas experiências. O que acaba cansando depois de um tempo, né? Eu mesmo já vi gente passando daqui para cá, desse lado mecânico, desse lado do jogo para um lado interpretativo. Porque esse lado ele é mais aberto, ele é mais amplo, ele traz essas ideias variadas, sem precisar recorrer a novas regras. E eu trouxe isso para que você identifique de qual lado você está, para tirar uma experiência mais bacana de jogo, conversando com o seu mestre, com todo mundo, isso ajuda muito. Por fim, como se divertir jogando? O que é a diversão no RPG? Da onde que isso vem? Temos teorias buscando medir essa diversão. Essas teorias apresentam uma lista de o que é que nos atrai em jogos. Por que a gente joga? Seja um RPG, seja um jogo de videogame, o que está por trás disso? Por exemplo, o desafio que você vai enfrentar, essa ideia de você superar os adversários, superar uma batalha. A ideia de você só desligar a cabeça, entrar numa atividade relaxante, desligar ali por um momento. Aquela ideia de você descobrir um novo mundo, um mundo fantástico. A ideia de irmandade, né? Você tá com seus amigos, se envolvendo com eles. Tem essas várias coisas no RPG. E acaba que a gente, quanto jogador, nem sabe direito o que envolve a gente. Às vezes a gente tá a fim de fazer essa coisa de se imergir no mundo de fantasia, e quando a gente tá lá, nossa vontade é dar porrada, conquistar os vilões. Esse não é um assunto muito pra nós. O mestre vai saber melhor qual dessas coisas vai nos agradando, né? Conforme a gente vai dando pistas pra ele no jogo de o que anima mais a gente ou não. O que a gente pode fazer que ajuda a gente a se entender. Tem esse livro maravilhoso chamado XDM, Mestragem ao Extremo, que ele traz a ideia de os 3 tipos de jogador que tem. Tem o tipo que gosta de dar porrada e quer vencer luta. Tem o tipo que resolve problema e gosta de sentar e ver como é que vamos resolver passar por essa parada. Tem o tipo ator, que gosta de se expressar, se levantar, atuar e ser um personagem. Esses são os únicos tipos de jogador que tem. E você, se você é um jogador que me assiste, você cai em algum desses 3 tipos, ou você tem alguns aspectos de cada um deles, elas podem se misturar. Então, a ideia para a gente se divertir mais também no jogo é entender o que nos agrada. No final de cada sessão, a gente sempre pode dar um retorno para o mestre, dizendo o que a gente quer, o que a gente quer vivenciar naquela fantasia. Como jogador, a gente também é responsável e muito pela diversão. Na verdade, a gente é tão importante quanto o mestre para que o jogo aconteça. Você ter noção do que você gosta, do que te agradou na aventura, e você dar esse retorno pro mestre de bota isso mais vezes, eu quero poder quebrar mais coisa. Nossa, adoro o problema para resolver, quebra-cabeças assim, enigmas. Putz, eu adoro quando chega um personagem que eu posso atuar. Posso passar a sessão inteira conversando aqui com esse mercador que está vendendo chapéus num dia ensolarado no deserto. Esse retorno para o mestre é muito importante. A gente tem mais ou menos a noção do que a gente gosta. A gente sempre tem que dividir, né, com o mestre da nossa mesa o que a gente quer ver no jogo que vai nos agradar. Isso vai ser fundamental para a gente se divertir mais jogando. Então, só para concluir, todo mundo no jogo é tão importante quanto para que ele aconteça. Como é que você prefere? Mais regras? Menos? Como é que você desenrola isso no seu grupo? Lembrando também, se entenda para se divertir. Entenda o que você gosta de fazer com o jogo, peça isso pro mestre e se divirta mais. Vamos jogar isso aqui para sair animados, nada de ficar quieto com aquela cara e aquele jogo parado. Vamos voltar ao tempo de quando nossos jogos eram maravilhosos.